Ribas. Tem a colinha aqui também? Tem. Mas eu acabei de falar para a Bárbara que eu não acompanho nada disso. Eu coloco aqui, depois me perco. Disléxico total. Bom, boa noite a todos. Que satisfação ver o seu rosto aqui, viu? Que satisfação ver você acompanhando essa cerimônia. Mas eu queria, através do vereador Ítalo Moreira, cumprimentar, primeiro agradecer publicamente todo esse momento que você está me propiciando, mas também, através da sua pessoa, agradecer a toda a equipe da casa, a sua equipe, que é maravilhosa, o Leandro, a Dani, né, que tem dado todo o suporte. Fico assim, muito honrado em ver aqui a Marie, o Roberto Freitas, né, a própria Miriam, pessoas envolvidas no poder público que me honram com a presença. Então, através da sua pessoa, eu quero honrar todos aqueles que estão imbuídos de alguma responsabilidade aqui na cidade, né, na figura também do prefeito, do Caio, né, que são pessoas muito queridas por mim, o Péricles, que foi meu aluno também, enfim, pessoas muito queridas que estão nessa casa e que muito me honra, e através da sua pessoa eu quero agradecer essa oportunidade a toda essa equipe, né. Honrar aqui o Renan. O Renan, ele fala, fui aluno, mas hoje o título dele dá 3 vezes acima do meu. Então eu tenho que segurar com peso o título que ele tem. Então, Renan, foi uma honra contribuir um pouquinho na sua formação, né, e ver que você está indo muito além, né, muito além. E é esse o nosso propósito, é contribuir para as pessoas irem além daquilo que a gente alcançou, né. Então eu fico muito honrado pela sua presença. Também o Ribas. Ô, Ribas, você me fez chorar muito ali, né? Você falou que ia fazer isso. Então, agradeço de coração as suas palavras, porque a gente percebe muita sinceridade, né? Porque você demonstra isso fora desse púlpito e fora desse microfone. Então, agradeço imensamente por todo o carinho que você sempre expressa pela minha pessoa, pela minha família. Muito obrigado. Miriam, você está aí no cantinho, mas você apareceu lá no telão. Eu vi que teve uma mensagem, e a sua mensagem foi magnífica. Quando eu a recebi, eu fiquei, confesso, consternado, porque eu falei assim, poxa vida, eu até respondi para você, falei, Miriam, eu fico sem graça diante da sua humildade. Tamanho foi o papel que você exerce aqui nessa cidade, tamanha obra que se realizou e realiza aqui nessa cidade, você se colocar na mesma condição sempre, nunca acima, e isso realmente também é um exemplo, e você sabe disso que eu te falo isso no particular. Eu te agradeço muito pela amizade e por estarmos caminhando juntos nesses propósitos, né? Mas não posso deixar aqui de enfatizar esse casal. Pastor Isailton, pastor Eliane, meus amigos de longa data, me ensinaram passos na fé, caminhamos juntos por muito tempo, né? Somos amigos, a sua família é parte da minha família, né? A Isabel está aí, eu vi o Tiago, né? São pessoas que eu tenho com maior autoestima, né? Pelas nossas convicções de fé e também pela amizade que nós temos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas, gente, eu estou usando esses membros que estão na mesa para, de alguma maneira, lembrar o nome, porque eu não quero ser aqui injusto e não citar, porque estou vendo tanta gente aqui importante, tanta gente que, de alguma maneira, quando soube desse momento, se colocaram à disposição, assim, eu vou estar lá, me deram palavras de incentivo. Isso, para mim, é uma riqueza que não tenho como mensurar. Então, gratidão, pessoas tão ilustres, Antônio, obrigado pelo teu horário, pelo teu tempo, eu sei o quanto você tem ali as responsabilidades, né? Enfim, eu já comecei a citar e fica chato, porque tem gente aqui tão especial, né, que foram mencionadas aqui, mas até por falha minha, às vezes eu não registrei, enfim. Mas, enfim, é muita emoção, como dizia a música que a Bárbara estava mencionando ali, né? Mas, gente, o vereador Ítalo, ele me ligou num domingo à noite. Ele falou assim, Ademir, você aceita um reconhecimento com o nome Enéas Carneiro?
né, doutor Enéas, foi essas palavras que ele falou para mim. E eu fiquei pensando, reconhecimento é reconhecimento, né? E aí, obviamente, eu queria lembrar isso. Eu queria lembrar quem é a figura do Enéas Carneiro, doutor Enéas Carneiro, né? Um educador muito além do seu tempo, que contribuiu imensamente com reflexões. Mas, obviamente, muitos aqui se lembram do quê? Do bordão dele. Meu nome é Enéas, né? Meu nome é Enéas, porque ele tinha pouco tempo de televisão, então ele precisava, de alguma forma, dar uma ênfase e fez um grande trabalho de divulgação do que ele acreditava depois em auditórios, em programas que ele era convidado, né? E agora, com a riqueza das redes sociais, a gente está tendo acesso novamente, né? Então, vendo a sua biografia, as suas publicações, eu vejo o quanto tem um peso levar um título em que tem o nome dele, né? E a gente, tardiamente, pode, de alguma maneira, honrar também todo esse trabalho que o doutor Enéas Carneiro propiciou, essas reflexões, né? Porque ele, como eu, escolheu a educação para, de alguma maneira, fazer a diferença, fazer com que pessoas se tornem pessoas melhores. E algumas palavras apareceram aqui com muita frequência à medida que os meus colegas dirigiam, né, as palavras a mim. Ética, valores, família. Isso apareceu com muita frequência e me emocionou muito, porque é isso que eu acredito, né, que a educação propicia. Pessoas melhores, com ética, com coerência. Nós somos tão carentes de pessoas que levam isso à frente. Nós somos tão carentes de pessoas imbuídas de responsabilidades e que distorcem valores mediante alguns desvios de caráter, né? Então, enfatizar essa questão da ética, eu acho essencial. Nós, na condição de professores, educadores, termos e sermos modelos de ética, de postura, de valores que permeiam uma sociedade saudável, né? De valores que estejam conosco através das nossas convicções. Eu tenho e manifesto a convicção protestante cristã, mas em todo o tempo o que eu sempre enfatizo são a essência da pessoa, independente da sua raça, religião, convicções, né, que são as mais diversas. Nós estamos num país de múltiplas convicções, né? Não podemos rotular, mas, pelo contrário, devemos respeitar. Então, quando eu vejo a ênfase sobre esses valores, eu fico muito feliz, porque eu acredito nessas coisas, né? Eu acredito nesses valores. Mas me permitam fazer aqui contar uma historieta, de maneira simplificada, que eu ouvia muito, e ouço às vezes em alguns espaços, na igreja eu ouvia muito, né? Essa meio anedota, meio história, meio reflexão, que é o seguinte: dizem que quando chegarmos ao céu, teremos 3 grandes surpresas. Nós vamos ver pessoas que jamais imaginávamos encontrar lá. Mas nós também vamos ter uma segunda surpresa, percebendo que pessoas que nós achávamos que estariam lá, não estarão lá. E a terceira surpresa é estarmos lá. Porque, na prática, não são coisas que fazemos que nos garante essa passagem para a eternidade, mas aquilo que acreditamos. E eu, particularmente, creio que isso foi conquistado na cruz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria de uma forte salva de palmas a Jesus. E isso não é em detrimento da sua convicção, mas é a oportunidade de expressar a minha convicção, já que eu estou nesse espaço e que eu estou nesse microfone. Né? Para mim, Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que eu gostaria também de lembrar e enfatizar, né, é que essa honraria diz respeito à educação. Eu, desde o momento em que recebi essa certeza que eu estaria aqui, eu fiquei pensando,
não é você, é a educação que está recebendo. É como iam aqueles cavaleiros diante dos imperadores, dizendo, olha, você é meramente humano, né? Conta-se a história que os imperadores, para não se inflamarem, eles tinham ali alguns súditos que iam falar, olha, não é você, você é humano, né? E é isso que eu queria enfatizar. Não sou eu, é a educação. Eu estou aqui simplesmente como um nome para representar você, professor, que caminha ao meu lado, que eu vejo o seu esforço. Eu vejo aqui professores com 2 vezes mais experiências do que eu, pessoas que trilharam e trilham, né, esse espaço da educação transformando vidas. E são esses educadores, são esses professores que merecem um reconhecimento, uma lembrança de que a educação transforma, de que a educação ela pode, de fato, levar o nosso Estado, o nosso município, o nosso país a outros patamares. A educação tendo um corpo de professores que inspiram, que têm ética, que buscam valores, mas, acima de tudo, pessoas que acreditam naquilo que fazem. E, aliás, nós tínhamos um protagonista, né, que representava um professor, em que ele dizia, e o salário, ó, lembra disso? Né, para enfatizar exatamente isso, passava tamanhas argúrias, circunstâncias diversas, e não é pelo dinheiro, mas pela certeza, pela convicção e por acreditar que esse é um caminho que realmente pode provocar uma grande mudança. Bom, para encerrar, eu queria enfatizar que você não saia daqui antes de não dar um abraço em mim somente, mas dar um abraço em alguma pessoa que está aqui, que você não conhece, fala assim, ó, prazer, de onde você conhece o Argemira? Não sai daqui, porque foi outra palavra que apareceu com muita frequência. Conexão. Conexão. A Bárbara, que cantou aqui, nós fomos conectados. Ela tinha uma demanda, uma necessidade. Durante a pandemia, uma musicista, e vocês sabem, foi duro para todo mundo, mas para uma musicista que toca na noite, praticamente perdeu a renda. E aí, né, ela criou uma forma e a gente procurou também impulsionar, fazendo ali um incentivo na carreira dela e tudo mais, né? No Dia das Mães, fez uma música para minha esposa, obviamente, tudo isso remunerado, como uma forma de pagar ela. Eu mandava o áudio, enfim, são lembranças para dizer que conexões são importantes. Conexões. Eu vejo meu vizinho aqui, Didi, conexões, um homem fantástico, um amigo, né, que a gente caminha junto ali naquele condomínio, Terra Nova. Enfim, conexões. Então não sai daqui sem se conectar. Está aqui pessoas que talvez vão falar bem de vocês numa mesa de negociação, numa mesa de decisão, numa mesa de mencionar uma honraria, por exemplo. Então não sai daqui correndo, né? Conheça aí algumas pessoas, se cumprimentem. Eu acho que conexões é uma regra que a gente não pode desprezar. E eu fico muito feliz por alguns lembrarem, né, da minha singela contribuição em conectar. Né, Paulo? Estou te vendo aí, viu? Pedrinho, estou te vendo aí. Pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa trajetória. Bom, e por fim, né, como eu estava dizendo, o nosso propósito em fazer as conexões são para realmente renovar e acreditar nos propósitos maiores, em crescer, em servir e, acima de tudo, tornar a vida um dos outros melhores, né? Uma vida com valores e conhecimento é a maior conquista que poderemos alcançar. E quando contribuímos um com o outro, eu tenho certeza que essa caminhada se torna mais possível. Muito obrigado a todos. Querida, não esqueci de você. Estou aqui, né, como já diz o ditado popular, de trás de um homem, né, ou de um homem que tem reconhecimento, tem uma mulher com maior reconhecimento. Então, eu quero reconhecer publicamente, né, a tua paciência, a tua amizade,
a tua alegria, né, de poder caminhar junto. E eu vou contar, eu não ia fazer isso, mas vou contar publicamente. O Paulo, cadê o Paulo? O Paulo já não está aí, né? Mas o Paulo, mestre de cerimônia, também meu colega, tivemos o mesmo orientador no mestrado, ele falou assim, olha, é a sua esposa e a sua filha que vai colocar a medalha na cabeça. A minha esposa falou no meu ouvido, será que passa nesse cabeção? É assim a nossa relação, né? Será que passa? E quase não passa, né, amor? Ficaram puxando assim, quase não passa. Mas, enfim, passou. Amor, te amo, você sabe disso. Quero te honrar sempre, né? Honrar a nossa família. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder uma causa nobre com as pessoas que estão mais perto dele. E, no caso, você é a próxima, mais próxima que eu tenho. Te amo, querida. Quero te aplaudir também. A Lília está quase entrando debaixo da cadeira ali. Te amo, filha. Enfim, muito obrigado, gratidão a todos. Não vá embora sem dar um abraço numa pessoa, mas sem dar um abraço em mim. Eu gostaria muito de ter esse aquecimento da sua parte. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado de coração. Falei nada, Camazinho.